Cordiais saudações, país e o mundo, bem-vindos a mais uma edição do programa 3600 Segundos. O programa da televisão de Moçambique, que tem como objetivo principal a divulgação de trabalhos académicos produzidos ao nível das instituições de ensino superior e também em centros de investigação. E como é óbvio, juntamos no mesmo fórum para promover o debate estudantes universitários, os proprietários dos trabalhos e também as empresas moçambicanas, como forma de tornar o debate mais célere e inclusivo. Hoje não vai ser diferente, vamos falar de mais um tema super interessante, a avaliação e garantia de qualidade na educação. Um trabalho produzido pelo professor Dr. Francisco Januário para a obtenção de grau de doutor a nível de uma instituição de ensino superior aqui no nosso país. Para tal, como já foi feita a apresentação, vamos conhecer o nosso painel, que é constituído habitualmente pelo Dr. Fazenda, a quem desde já saúdo. Dr. Fazenda, saudações. Mais um programa, como estão as energias? Muito obrigado, as energias estão boas. Hoje vamos discutir acerca da avaliação do ensino, os processos de ensino-aprendizagem e depois, num determinado momento, acabaremos indo a um exemplo concreto, que é o caso da física. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Fazenda. Ao lado do Dr. Fazenda, temos mais um convidado e desta feita o professor Dr. Francisco Januário, o dono do trabalho, que estamos aqui hoje a promover o debate. Saudações, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, bem-vindo. Obrigado pelo convite que a TVM me proporcionou. Vamos falar sobre um tema interessante, que é a avaliação em educação. Obrigada a nós por ter acedido ao nosso convite. Ao lado do Dr. Francisco Januário, contamos com mais um painelista e desta feita, Jorge Itembe, que vai nos ajudar a melhor percorrer este assunto. Saudações, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Saudações, muito obrigado. Primeiro agradecer pelo convite e dizer que vamos ao debate. Muito obrigado. Feito isto e apresentado todo o painel e também a nossa plateia, é chegado o momento do Dr. Fazenda fazer as contextualizações sobre o assunto que nos propusemos a debater hoje. Recordar que vamos falar sobre avaliação e garantia da qualidade na educação. Dr. Fazenda, quais são as principais linhas que vão nortear o nosso debate? Nós vamos falar da avaliação de qualidade do ensino sobre vários aspectos. Primeiro é preciso entender que essa avaliação da qualidade do ensino ela é feita quer para as instituições, assim como para o processo de ensino-aprendizagem, no intuito de poder aferir quais são os resultados efetivamente que está a ter a nível da aprendizagem. Se quisermos reparar a nível das instituições, Moçambique tem tido avaliações, no caso do ensino secundário geral, ou toda a escola que é tutelada pelo Ministério da Educação, por um conjunto de relatórios que são produzidos pela SACMEC, e que já houve o SACMEC 1, 2, 3, 4. Normalmente eles avaliam aquilo que é a capacidade que existe em termos de língua, como expressar, como escrever melhor, para o caso específico de língua portuguesa, e depois o caso da matemática, quais são as habilidades que os estudantes têm a matemática. Isso a nível da avaliação institucional que é feito ao Ministério da Educação e às escolas. No caso do ensino superior, tem o Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade, que baseia-se em 9 indicadores para poder avaliar a qualidade institucional dos cursos e dos programas. Depois disso, se passarmos para o outro lado, que é a carteira, estamos para avaliar a aprendizagem como tal do estudante. Significa todo aquilo que é o processo formativo do estudante na disciplina, e aí há aquilo que são as bases, os princípios introdutores, bases para poder realizar essa avaliação, com base naquilo que é concebido nos planos temáticos e no plano analíticos, onde tem que se abordar os objetivos da disciplina, os principais temas, os métodos de avaliação, os materiais necessários para poder garantir a aprendizagem. Obrigado. Certo, doutor, fazendo aqui como habitual a fazer a contextualização sobre o assunto que vamos falar, é com certeza bastante interessante, mas agora convido-o para acompanhar o apontamento de reportagem que fala sobre o que os estudantes pensam sobre o tema e sobre o ensino híbrido que está a decorrer no país. Acompanhe. A equipe de 3600 Segundos de Ciência e Tecnologia interpelou alguns estudantes universitários na cidade de Maputo para questionar
a apreciação que fazem sobre a avaliação e garantia de qualidade versus modelo híbrido no processo de ensino e aprendizagem. E estes responderam nos seguintes termos. Não tem sido fácil, mas temos nos adaptado todos os dias. Primeiramente tivemos dificuldade no uso da plataforma na primeira fase, mas agora já estamos mais formados, tivemos uma pequena capacitação e fomos ensinados como é que tínhamos que usar a plataforma. Eu faço uma avaliação positiva porque no início não foi fácil, porque enfrentamos a barreira da nova introdução do modelo de aulas online. As plataformas, a maioria dos estudantes não estavam inseridos às plataformas. Temos enfrentado a dificuldade por causa da carga horária devido à pandemia. Então, no ensino em que vinhamos todos os dias, agora temos que vir alguns dias por semana. É muito difícil aprender online em cadeiras práticas. É necessário aumentar a carga horária. Como é que estão a se adaptar? Acho muito difícil de se adaptar a essa nova realidade. Além de não só ter os equipamentos necessários para aceder às aulas online, é necessário não só o domínio básico das TICs, mas também o domínio das plataformas que a instituição propõe para os alunos e para os docentes. Nem todos têm essa capacidade do domínio das plataformas. Os docentes? Os docentes faço uma avaliação positiva e, para ser sincero, também eles estão a enfrentar várias dificuldades porque não é de costume o uso da plataforma. Há alguma dificuldade, porém nós lutamos em cessar essas dificuldades. É imperioso que nós não deixemos tudo para os nossos docentes, mas também nós, como alunos, corramos atrás daquilo que é o ensino, porque, na verdade, o ensino não é só responsabilidade do docente, é responsabilidade de todos nós. Qual é a sua dissertação na avaliação em garantia de qualidade? Acho que a avaliação é positiva, sim, porque temos estado todos empenhados, os docentes, os alunos, os funcionários, então a avaliação é muito positiva, sim. É positiva porque há um sistema de educação que eles estão a desenvolver aqui que tem nos facilitado muito para a compreensão dos conteúdos que têm aqui a serem lecionados. Felizmente, a faculdade tem conseguido suprir esse aspecto. Temos tido docentes nas aulas todas, temos conseguido jogar o tempo, apesar de termos muito pouco tempo agora para poder estar a ter as aulas, mas graças a Deus os docentes têm se feito presentes e têm cumprido com aquilo que é o plano analítico da escola. Olhando para a garantia de qualidade de ensino na instituição, eu falo nos termos de ferramentas principais para que um estudante possa conseguir ter o domínio da matéria. Por exemplo, se o estudante tem materiais suficientes no que diz respeito a bibliotecas, tanto físicas como virtuais, aí já parte do esforço individual. Primeiro, o estudante, os docentes devem elaborar um plano exato e concreto do que é necessário e o que é básico para um estudante ter, de acordo com o nível em que ele está. E no fim de cada trimestre, semestre ou no fim de cada ano, os estudantes devem ser capazes de ter não só o conhecimento, mas o domínio total de toda a matéria que está no plano. Os alunos, eles não ficam no modo conforto, porque o docente pode não vir à faculdade, ficar sem vir, por exemplo, e o aluno fica, se o docente não veio, porque não tenho que me preocupar em aprender, ou não tenho que me preocupar em estudar, porque se o docente não veio, obviamente que ao chegar amanhã vai dizer, todos nós passamos, porque vai culpar a pandemia. Conselho para os sépticos. Primeiro dizer ou convidar a vir, porque é uma nova dinâmica, é uma nova forma de ser e de estar. Primeiramente, a tecnologia, porque é era digital, então as pessoas devem abraçar a era digital. Então, devem vir, devem aderir, porque se não aderir à tecnologia, vão ficar atrás.
Pois bem, após acompanharmos o apontamento de reportagem que dava conta sobre a apreciação dos estudantes sobre o ensino híbrido que está a vigorar no país desde a eclosão da pandemia. Recordar ao estimado telespectador que hoje estamos a falar sobre a avaliação e garantia na qualidade da educação em Moçambique, um trabalho do professor Francisco Januário. Feito isto e depois de termos acompanhado a reportagem, vamos iniciar com o nosso debate aqui com o nosso painel principal. E a mesma primeira pergunta vai para o Dr. Francisco Januário. Estamos aqui a falar sobre avaliação e garantia de qualidade. Estamos num sistema de ensino híbrido. É possível atingir-se a qualidade desejada, tendo em conta que os alunos estudam através do modelo remoto? Muito obrigado pela questão que me coloca. E a resposta direta que tenho a dar é que é possível. É possível, sim, embora, como sabemos, o ensino híbrido leva consigo alguns desafios. Primeiro, há o desafio da disponibilidade dos próprios meios de ensino. Alguns estudantes, incluindo os próprios professores, não estavam preparados em termos de aquisição ou obtenção, por exemplo, dos materiais de ensino, como smartphones ou mesmo iPads que possam lhes facilitar a aceder ao ensino e entrar no sistema. Este é um aspecto. O outro aspecto é a própria adaptação dos materiais de ensino ao ensino híbrido ou ao ensino online. Isto tudo acarreta dificuldades que são superáveis. São superáveis no sentido em que tanto o professor como o estudante se esforçam para chegar àquilo que é o objetivo traçado na determinada disciplina. E é possível que um professor, por exemplo, adapte os materiais que estavam inicialmente preparados para dar presencialmente a um sistema online, embora em alguns casos isso exija algum tempo a mais do que aquilo que estava previsto, mas não é nada impossível. Por parte dos estudantes, alguns deles, sobretudo no ensino superior, aqueles estudantes que são do primeiro ano, alguns deles não têm domínio, por exemplo, do próprio computador, vêm das escolas secundárias em que têm carência de computadores, mas quando entramos nas universidades, há um trabalho que é feito através da disponibilização de computadores e nas nossas salas de informática, onde eles são iniciados na forma como lidar com estes materiais. Agora, é um facto que nem todos os estudantes têm capacidade financeira para adquirir os materiais que o ensino híbrido exige. Sim. No seu trabalho, chegou a levantar em algum momento o fato de existirem indicadores para se saber se o aproveitamento do estudante foi bom ou foi mau. E fez aqui alguns estudos a nível das escolas secundárias, que, como sabemos, é através das escolas secundárias que os alunos têm um passaporte para o ensino superior. Como é que olha também para a questão desse hibridismo no ensino secundário e também o contacto que os estudantes do ensino secundário têm com as ferramentas que são importantes para o seu desenvolvimento acadêmico? Bem, talvez importa começar por corrigir que o meu estudo foi feito não neste contexto. Ele foi feito antes do hibridismo. Sim. Então, era tudo presencial, de tal modo que esta questão não se colocava no meu estudo. Agora, a minha opinião pessoal relativamente à questão que me coloca é que as escolas secundárias, também elas, como acontece com as universidades, enfrentam o mesmo desafio. Eles têm a necessidade de prepararem os seus estudantes para que estejam minimamente em condições de aceder ao ensino híbrido quando entrarem para o ensino superior. Sim, mas a questão tinha mesmo que ver com o fato das ferramentas. Sim. Por exemplo, no seu trabalho tocou o fato de física e de que alguns estudantes terminam até o ensino secundário sem nunca terem entrado no laboratório. Gostava de saber como é que avalia essa ausência de ferramentas para o teste de alguns fenômenos físicos e, a posterior, a admissão desses mesmos estudantes no ensino superior. É uma avaliação não muito positiva que eu faço. Porque, na verdade, é triste que tenhamos alguns estudantes que entram para o ensino superior sem nunca poderem ter passado por uma experiência laboratorial. E este é um fato que não podemos negar.
É certo que o Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano, neste momento, tem estado a se esforçar em apetrechar muitos dos laboratórios que existem nas escolas secundárias, e é um fato bastante salutar a salientar este, mas prevalecem alguns casos em que os estudantes não passam por estas experiências, e isto faz com que, quando entram para o ensino superior, na verdade, há algum tempo extra que deve ser dedicado para fazer com que os estudantes estejam ao nível desejado para fazer essas experiências. Certo, doutor Francisco Januário. Doutor Fazenda, doutor Francisco levantou aqui um aspecto muito interessante. Estamos a falar sobre avaliação, garantia na qualidade. Por outro lado, temos estudantes que vão para o ensino superior sem nunca terem entrado em um laboratório. Que impactos isso pode ter no processo de formação de futuros profissionais para o nosso país? Eu que posso dizer é o seguinte, reparando no documento orientador Objetivos e Políticas que são desenhados pelo INDE. INDE é um Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ele diz que são objetivos da disciplina de Física para o ensino médio: investigar um problema, identificar a situação física, generalizar uma situação para outra. 2, identificar as informações relevantes para solucionar problemas envolvendo diferentes dados. 3, articular o conhecimento físico com conhecimento de outras áreas. 4, construir modelos físicos e usá-los para analisar e explicar fenômenos. 5, examinar e ilustrar modelos físicos usando tecnologias de informação. Então, estamos a dizer que essas tecnologias não existem na tal escola. E reparando no objetivo anterior, que era construir modelos físicos e usá-los para analisar e explicar fenômenos naturais. Eles não têm o tal laboratório de física, o que significa que não têm acesso à construção desses modelos. Logo, a única questão que era o processo de avaliação que é feito ali por parte dos professores, como o professor Januário adiantou aqui, tem sido geralmente a realização de testes escritos. Isso é que a consequência aqui, a consequência para este estudante quando entra no ensino superior ou vai para o mercado de emprego é não tem esta grande capacidade de desenhar modelos, quer de abstração. Mas partimos também do princípio que alguns desses professores, na altura que foram formados, por exemplo, na UP ou em outros locais, também não tiveram aulas laboratoriais, o que significa que já não só vamos nos limitar a montar os laboratórios, como haverá necessidade também da recapacitação dos professores para a manipulação dos instrumentos laboratoriais na disciplina de Física para que se produzam os estudantes que nós queremos. Ilustre Jorge, o Dr. Fazenda está aqui a falar sobre o fato e as implicações que a falta de experimento no processo do ensino secundário pode implicar baixos resultados no ensino superior. Concorda com esse posicionamento? Tem algum contributo que queira fazer e contar também a sua experiência enquanto estudante, se em algum momento teve a oportunidade de fazer algum experimento físico em um laboratório e que isso implicou no seu rendimento? Sim, muito obrigado. Sim, concordo, na medida em que para garantir a qualidade é preciso que haja primeiro a forte relação entre o próprio docente e o estudante. Então, porque hoje em dia a aprendizagem está centrada a educação está centrada no estudante. Então, o docente está lá como o monitor. Sim, sim. O que sucede é que se esse aluno não se entrega muito no próprio docente, acaba perdendo muito. E vejamos que, na altura, nós dificilmente entrávamos no laboratório, porque nós fizemos o ensino médio geral. Então, no ensino médio geral, era só teoria e mais teoria. E a avaliação era mesmo papel e caneta. Então, eu acho que devia haver aquilo que é uma relação, ou seja, um conjunto de ligação entre as escolas industriais, assim como a escola de ensino geral. Isso para levar o estudante, após
uma certa a matéria-dade para fazer experiências do laboratório. Porque nós sabemos que, exemplo, o caso de física em concreto, é uma ciência que estuda a natureza dos seus fenômenos. Então, é preciso, na verdade, entrar em contato com essa matéria. Muito obrigado. Exatamente, o nosso painel aqui a deixar ficar o seu posicionamento, mas quero convidá-lo mais uma vez para acompanhar o segundo apontamento de reportagem e desta feita vamos falar sobre a reação dos professores em torno do assunto que estamos aqui a debater. Como sabe, na primeira reportagem falamos sobre o posicionamento dos alunos sobre o ensino híbrido com vista a avaliar a garantia da qualidade na educação. Acompanhe. A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente no trabalho do professor. Ela deve acompanhar todos os passos do processo de ensino-aprendizagem. É através dela que vão sendo comparados os resultados obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e dos estudantes, conforme os objetivos propostos a fim de verificar progressos, dificuldades e orientar o trabalho para as correções necessárias. Docentes falam dos desafios inerentes à introdução do modelo híbrido no processo do ensino e aprendizagem. É imposição do próprio Estado, o ensino é híbrido. Porém, temos desafios, sobretudo para os estudantes do pós-laboral. Estudantes do pós-laboral, alguns ainda têm aquele, vamos dizer, são alérgicos aos TICs. O que é contraditório na época em que estamos. Quanto ao ensino híbrido, que é online e presencial, acredito eu que ficou mais difícil. Primeiro porque os docentes não estão formados para ensinar neste modelo online e se não está formado, logicamente a qualidade acaba baixando. Bem, é difícil. Eu posso dizer, incutir, tanto para os docentes, tanto para os estudantes, este modelo híbrido. As dificuldades que advêm, as que eu identifiquei, é exatamente aquelas que costumam dizer, não tem internet, não tem sinal. Mas, indo ao fundo, de facto, eu pessoalmente constatei que existem estudantes que não têm instrumentos instrumentos de uso, como posso dizer, um bom telemóvel, um bom laptop, eles não têm. O tema para a presente edição do programa 3.600 segundos é a avaliação e garantia de qualidade na educação. Que dissertação o doutor faz sobre esta matéria? Eu começaria com o lato sensu, o mais amplo. Concordaria primeiro com o depoimento, ainda que não seja oficial, do Tomás Salomão. É preciso aprimorar, já de terna idade, estou a falar da primária, o saber, o ser e estar. Não digo saber, está-me a dizer que, pelo menos, as crianças devem sair da primária, da secundária, a saber ler e escrever. E escrever bem, aprofundar mais gramática, a área das contas, etc. Isso é no lato sensu. Agora, no restrito sensu, no caso das instituições do ensino superior específico, na minha ótica, é preciso cultivar, trazer alguns elementos que motivam o estudante a ler. Porque estamos num nível em que alguém deve produzir conhecimento. E não se produz conhecimento com a reprodução ou com o que o professor dita. É preciso ler sobre um assunto, não é? E depois emitir o juízo sobre aquele assunto. No que tange a qualidade, eu tenho que trazer todos os instrumentos que me garantem a qualidade. Quais são? Primeiro, eu tenho que me cingir àquilo que é a regulamentação, ou seja, as normas que regulam o próprio ensino. Neste caso, podíamos estar a falar na última lei, que é o 46 de 2018, de 1 de agosto, em que se estabelece a forma como decorrem aquilo que são as atividades do ensino superior.
Qual tem sido o papel do docente para os estudantes céticos a esta nova realidade? Bom, primeiro as pessoas devem começar a acreditar. Estamos na era da informação, a tecnologia veio para ficar. Nós não usávamos com tanta intensidade, porque provavelmente não precisávamos, mas estamos numa situação em que precisamos mesmo de usar a tecnologia e convidamos a todos para que abracem, se empenhem e procurem usar. Acredito que haverá um momento em que vai se usar mais a plataforma que a presença. Nós exortamos os estudantes que, de facto, estudar, primeiro, é um desafio. Segundo, é um investimento. Então, não se pode estudar sem ler livros, sem comprar livros, sem comprar telefone para poder se atualizar, ler alguns livros digitais. Então, nesse sentido, tem aderido. Hoje em dia estamos a caminhar para uma sociedade cada vez mais tecnológica e digitalizada. Por essa mesma razão, é imperioso que todos os estudantes e também profissionais da área de ensino possam estar munidos dessa ferramenta. Após termos acompanhado este apontamento de reportagem e termos iniciado com o debate, com o painel principal, volto agora para a minha plateia para que estes possam contribuir com perguntas e também algumas sugestões para o nosso debate fluir com mais natureza. Já temos alguém aí com o microfone. Saudações. Seu nome? Saudar a plateia e o país. Meu nome é Floriberto Cossa, engenheiro eletrônico e de telecomunicações. Vou começar por dar algum subsídio e não questão. Fala-se muito da questão de quem não passou por uma certa experiência ou por um certo ensino de qualidade possa replicar isso quando já for profissional ou formador ou professor, mas não é tão linear assim. Com isso quero dizer que eu próprio, durante o ensino secundário geral, não tive quase nenhuma experiência laboratorial, por causa dessa exiguidade de laboratórios que se nota nos ensinos secundário geral, tal como fazia menção o investigador do tema que tem abordagem hoje. Mas hoje, já como formador do ensino técnico profissional, primo mais pela prática do que pela teoria. Com isso, quero dizer de que há situações que, com um pouco de esforço do nosso lado como formadores ou professores, tanto dos estudantes, é possível acedermos a essas experiências ou essas aulas práticas. Estamos centrados na física, como a parte que o pesquisador pegou. Temos um capítulo na física que é eletromagnetismo. Quero dar uma experiência, quero dar um exemplo prático disso, que tem uma experiência tão básica, de tal forma que o material até temos nas nossas casas. Eu já dei uma experiência do gênero para que os estudantes pudessem fazer, que são necessários apenas 3 materiais. Estou a falar de um prego de ferro que temos nas nossas casas, estou a falar de um filamento de cobre que encontramos em sucatarias nas nossas casas também, e uma pila de 9 volts que é fácil adquirir. E fazemos a experiência do eletromagnetismo criando um eletroímã, e o estudante fica em contato direto com aquilo que é o fenômeno de eletromagnetismo na física. Mas também o que tenho notado ultimamente, tanto os professores, tanto os estudantes, em algum momento, centram-se mais nos problemas e não nas soluções. É verdade que temos que ter laboratórios apetrechados no ensino secundário geral, tanto o ensino técnico profissional, mas também com um pouco de esforço do nosso lado na inexistência disso. Se de facto estivermos comprometidos com a qualidade de ensino, podemos fazer alguma coisa para reverter isso. Só para dar um exemplo breve, para fechar com isto, há dias eu interagia com estudantes por causa dessa imposição da pandemia, que depois nos põe na situação de termos um ensino híbrido. Sim. Os estudantes, quando eu falava de aulas online, pura e simplesmente corriam para o problema de inexistência de capacidade para adquirir megabytes e participar nas aulas online. Mas é um problema fácil de ultrapassar. As questões que eu fiz aos estudantes foi: quanto gastam por dia para saírem de casa à escola e de escola para regressarem a casa? E no mínimo gastavam 24 meticais. Explicava que temos uma operadora ou várias de telefonia móvel que com 6 meticais é possível ter 200 megabytes para 1 hora. E pode repetir esse processo durante a aula para poder participar de forma online. E acabou se dissipando assim esse problema, porque nem gasta o valor que eles gastam de 24 meticais,
para irem à escola e regressarem a casa. Gastam menos que isso e têm condições para poderem participar nas aulas online. Então, para dizer que temos que nos concentrar mais nas soluções. Casa também. Exatamente, temos que nos concentrar mais nas soluções do que nos problemas, porque na inexistência dessas ferramentas que precisamos para poder ter qualidade do ensino, podemos fazer um pouco de esforço se tivermos consciência do que de facto precisamos como profissionais, depois de estudantes, e as coisas acontecerem. É o contributo que queria dar. Muito obrigada, Floriberto. Sim, ao seu lado tem mais alguém. Saudações, seu nome? Saudações a todos. O meu nome é Eldios Lauli, licenciando Administração Pública no Instituto Superior Mutassa. Bom, falar de qualidade da educação em Moçambique é um tema bastante vasto que nos remete a certos níveis integrados neste processo. Estamos a falar desde ao próprio sistema de educação, estamos a falar do próprio nível do docente e do estudante. Bom, ao painel eu tenho uma questão. Gostaria de saber, dentre esses todos os níveis que integram o processo de educação, quais são os indicadores de qualidade que podemos levar em consideração para podermos aferir se a qualidade em Moçambique, a qualidade de educação em Moçambique é satisfatória ou não. Obrigado. Muito obrigada a nós pela sua participação. Devolvo a palavra ao painel principal, mesmo para responder à última questão, que tem que ver com quais são os indicadores que servem para indicar o nível de qualidade de ensino no nosso país. Dr. Francisco Januário, antes mesmo de responder a essa questão, o Dr. Fazenda fez aqui algumas explanações sobre os sistemas utilizados a nível da África Austral para se oferir o grau de qualidade do sistema de ensino. Em que situação Moçambique está? Não tenho muita informação relativamente à avaliação que foi feita em torno dos sistemas educacionais. Não posso avançar muito, mas apraz-me entrar para a questão que foi colocada agora sim. pelo nosso painelista, sobre que elementos que podemos usar para avaliar a qualidade de ensino em Moçambique. E há três elementos que vale a pena considerarmos quando estivermos a falar da avaliação da qualidade de educação em Moçambique. A primeira questão que vale a pena considerarmos é a qualidade vista do ponto de vista de eficácia do sistema. Temos que olhar para em que medida é que o nosso sistema está sendo eficaz. O que quer dizer isso? Quer dizer, temos que procurar ver se os estudantes que estão no nosso sistema estão a aprender aquilo que são supostos aprender ou não. Portanto, aí estaremos a falar de qualidade do ponto de vista de eficácia. Ou seja, aquilo que nós prescrevemos nos manuais de ensino, aquilo que nós prescrevemos nos programas de ensino, que são supostos a serem ensinados em cada classe, em cada nível, temos que verificar se os nossos estudantes estão ou não a aprender isto. Ou seja, esta vertente da qualidade de ensino põe em primeiro lugar os objetivos para os quais o ensino está definido. É a primeira questão que nós temos que olhar quando estamos a falar de avaliação da qualidade do sistema. A segunda questão que é preciso olhar quando estamos a falar de avaliação da qualidade do sistema é olharmos para a qualidade vista do ponto de vista de relevância do sistema. Ou seja, é preciso olharmos, afinal, para que é que nós estamos a ensinar as crianças? Por outras palavras, para que as crianças aprendem? E isto põe, em primeiro lugar, a importância que é dada à ação educativa. Ou seja, não vale a pena eu ter um estudante que consegue estudar aquilo que é suposto aprender na escola, mas depois, quando chega em casa, por exemplo, não tem respeito com os seus pais, não tem respeito com as pessoas, ou seja, ele não sabe por que aprende.
No implemento que tem estado aqui. Não há relevância do sistema aqui. Sim. Então, essa é a segunda vertente da qualidade do sistema que é preciso ver, para nós vermos se o nosso sistema está a ser um sistema de qualidade ou não. Portanto, a relevância para que as crianças aprendem. A terceira e última, do meu ponto de vista, terceiro e último critério de avaliarmos a qualidade do sistema é a qualidade dos processos e meios envolvidos na ação educativa. Aqui é onde entram as questões dos materiais de ensino que são utilizados nas escolas, entram os professores que estão a dar aulas nas escolas, qual é o seu nível de formação, entram todos esses processos que são envolvidos na ação educativa. Se nós conseguirmos que estes processos tenham a qualidade necessária, ou seja, respondam àquilo que são as exigências para que o ensino ocorra, diremos que o sistema, do ponto de vista de processos e meios, é bom. Agora, vamos dizer o que no fim? Qual é a qualidade do sistema de educação em Moçambique? Vamos dizer se este sistema está de boa ou de má qualidade. Do meu ponto de vista, temos que ter estas três vertentes observadas. Temos que ter os estudantes a aprenderem aquilo que é suposto aprender, ou seja, quando eu lhe submeto a um teste em que lhe pergunto 2 vezes 3, ele não me dizer 7, dizer que sim senhor, ele está a aprender aquilo que está prescrito nos programas. Eu depois tenho este estudante em casa, vejo como é que ele se comporta, os seus níveis de respeito, os seus níveis de relacionamento com outras pessoas, porque na vida você não vive sozinho. Eu vou dizer, sim senhor, ele não aprende apenas os livros, como também aprende a viver, aprende a estar na sociedade. E depois olhar para os materiais, aquilo que eu invisto como a pessoa que desenvolve a educação. O que é que eu faço? As carteiras, as escolas, os professores, os materiais. O que é que eu faço para que a ação educativa decorra? Se nós conseguirmos ter essas coisas, podemos dizer que o sistema de ensino está de boa qualidade. Dr. Francisco, a sua pesquisa cingiu-se sobretudo na disciplina de física. O que pôde extrair da sua experiência ao quando no terreno? Sim. A minha pesquisa relativamente à física tinha a ver com a questão de quais são as práticas de avaliação que os professores do ensino secundário usam nas escolas secundárias. E peguei, neste caso, a física como um exemplo. Tinha três questões que a minha pesquisa precisava responder. Primeiro era saber quais são essas práticas de avaliação que os professores de física utilizavam nas escolas secundárias. A segunda questão era qual era a qualidade dessas práticas de avaliação. E a terceira é quão relevante que eles eram. E fui investigar, usando, como disse, a disciplina de física e os professores do ensino secundário como referência, e notei realmente que havia problemas do ponto de vista de técnicas de avaliação que os professores usavam. Ou seja, as práticas de avaliação que os professores usavam eram basicamente papel e lápis, eram basicamente perguntas orais e eram basicamente o TPC. Então, nas escolas que eu investiguei, que foram representativas, eu usei 2 escolas em cada uma das 3 zonas do nosso país, e notei que em todas essas 6 escolas que eu investiguei, o padrão era esse. Era priorizado mais as práticas de avaliação que usavam papel e lápis, que usavam as perguntas orais e usavam apenas o TPC como prática de avaliação. Fui procurar ver qual era a qualidade dessas práticas, notei que, de fato, tinham alguma qualidade do ponto de vista que havia feedback que era dado em relação ao TPC. Certo, doutor Francisco, peço para que não perca o seu fio de raciocínio. Doutor Fazenda, antes mesmo de contribuir, peço para que chame o Minuto do Investigador. Quem vai falar esta semana e sobre quê? Nesta semana vamos ouvir o professor Cipriano Parafino Gonçalves. Ele é filósofo e, por outro lado, com interesse nas áreas de ciência e de educação. É investigador na área de ciência e de educação e tem algumas publicações, e ele vai falar de si e a trajetória. Exato, acompanhe. Eu sou o professor Cipriano da Universidade Eduardo Mondlane, da Faculdade de Educação da Universidade Eduardo Mondlane, e também, pela minha história,
Eu sempre colaboro, sempre trabalhei na Universidade de São Tomás de Moçambique. A investigação começa a nível de mestrado. Quando a pessoa vai para o mestrado não é só para ter diploma, como se fosse uma coisa simbólica. O nível de mestrado é o nível de formação do pesquisador. Então algumas pessoas confundem, querem ser mestres, mas nem todos sabem qual é a responsabilidade que está por detrás do nível de mestrado. É estar disposto a ser investigador. Quando eu estava a acabar o mestrado, isso que fica registrado, não é? Eu acho que eu defendi o mestrado em 1 ano e 6 meses. Porque as pessoas, mestrados são 24 meses, mas em 18 meses acabei o mestrado, concorri de igual para igual com os brasileiros, porque não tinha bolsa para o doutoramento. Dos 500 candidatos para o doutoramento, tínhamos só 25 vagas para 500 pessoas lá no Brasil. Eu passei em primeiro lugar e consegui entrar para o doutoramento em educação na mesma faculdade onde eu tinha feito o mestrado. Eu acabei o doutoramento em 36 meses. Escolhi de propósito defender o doutoramento num dia marcante, que é o dia 25 de junho, que é o dia da independência de Moçambique. Foi proposital, no sentido de que Moçambique independente, eu também tenho minha independência intelectual. Queira, professor, partilhar as publicações que já estão nas prateleiras? Não digo que são muitas publicações. Eu tento fazer o máximo de mim. Eu escrevi até hoje 2 livros, são poucos. Participo com o professor Severino Ngwenha a escrever capítulos de livro. Participei com os colegas do Zimbábue, das Maurícias, da África do Sul, Camarões, para a gente escrever um livro que já foi publicado acho que em Pensilvânia ou Filadélfia, tenho de ver aqui assim. Além das minhas publicações individuais em formato de artigo, eu tento manter pelo menos por um ano 1 ou 2 artigos científicos. São as minhas publicações, mas na área de políticas de educação e de fundamentos da educação. É nisto que eu estou mais a pesquisar, além também de fazer a supervisão e produção conjunta com os meus estudantes de mestrado e doutorado. Estou mais a fazer esse trabalho agora. Tentar manter esse ritmo de pelo menos um artigo científico por ano. Olhando para a sua área, está feliz com a investigação em Moçambique? Quer dizer, Moçambique já tem um bom número de publicações no campo da educação. A Universidade Pedagógica de Maputo está muito avançada nisso. É preciso dar mérito àqueles que estão a fazer as coisas. A UP Maputo, ela está muito avançada na publicação no campo da educação. A nossa faculdade tem publicações não de livros, mas de artigos individuais. Então estamos a crescer. Não atingimos o patamar porque não somos tantos. O que nós temos aqui em Moçambique, como vocês, juntar todos os doutores, num país que é nossa referência, não vamos competir com a Europa, como o Brasil, junta todos os doutores de Moçambique, eles todos no Brasil correspondem apenas a uma única área de conhecimento, ao passo que nós aqui somos 1000 de várias áreas de conhecimento. Então todos nós estaríamos apenas concentrados numa área de conhecimento. O que é que pretende resolver com a investigação? Eu não resolvo problemas, eu apenas tento ampliar a compreensão dos problemas que nós temos no campo da educação e eu faço essa ampliação dos problemas sob o ponto de vista da filosofia, no sentido de que, olha, aqueles que tomam decisões, eu não tomo decisões, eu apenas digo que o que está a acontecer, as prováveis razões são aquelas e as propostas de soluções são essas. Se aqueles que tomam decisões nos ouvirem, eu penso que ficamos felizes por isso. Mas estou feliz também, porque eu em 2008, 2009 escrevi um texto, eu me lembro, falava do direito à educação, eu defendia a necessidade de ampliação do conceito de educação básica em Moçambique. Eu disse que a educação básica não pode continuar sendo até a 7ª classe. A educação básica deve ir até a 9ª classe. E a Lei 18/2018 já contempla esse aspecto. Pelo menos eu me dou feliz por isso. Não sei se me ouviram, mas pelo menos a coisa chegou. A outra coisa que defendia é que não pode haver, eu sempre defendi que a educação não pode ser concebida como direito e dever do cidadão. A educação é direito do cidadão, é dever do Estado. E a nossa legislação sempre colocou a educação como direito e dever do cidadão e da família. O que eu chamava da omissão do Estado. O Estado não pode se omitir, o Estado tem de tomar uma posição séria que a educação é direito do cidadão e é dever do Estado oferecê-la. E não dizer que é o seu direito e é o seu dever. Então, o seu dever, você que procura. O Estado não pode apenas se assumir como Estado organizador. Eu sempre defendi isso
Então, é para dizer que a nova lei de educação já preconiza isso. A educação é um direito do cidadão, é um dever do Estado. A área da educação conta com parcerias? Existem muitas parcerias, existe muito financiamento, existe. É preciso andar à procura. Há muita parceria. Nós trabalhamos com muitos parceiros de cooperação. Eu agora, por exemplo, sou o presidente do Fórum Africano dos Diretores de Faculdade de Educação. Então, todas as faculdades de educação, todos os diretores, eu estou na presidência desse fórum. Então, lido com muitas parcerias no campo da educação. O que nós queremos, talvez a língua portuguesa seja barreira. O que tem em manga para as próximas publicações? Eu procuro compreender como é que no pensamento de Samora Machel se articulou a educação e a formação cultural, a partir dos discursos de Samora Machel. O outro, procuro entender o problema da ética e educação depois de 1992, o que eu chamo depois do Homem Novo. Ou seja, preciso entender um pouco quais são os valores que foram elencados para a formação do cidadão moçambicano pós-socialista. E o terceiro projeto é sobre a educação e a reforma do Estado em Moçambique. Já escrevi, já consegui publicar sobre a expansão do ensino superior no contexto da reforma do Estado. Agora quero entender um pouco a problemática das políticas de formação do professor depois da reforma do Estado. O que tem a dizer aos jovens aspirantes à área da investigação? Olha, devem abraçar porque devem gostar de fazer a investigação. Devem gostar de fazer a investigação. Não esperem ganhar muito dinheiro com a investigação. Não é na investigação onde se ganha dinheiro, como investigação. Mas, por tabela, fazendo estudos consistentes, publicando os resultados, vão ganhar reconhecimento. E do reconhecimento virá a bonificação. Quer fazer ciência? Procure responder ou compreender os problemas da sociedade e devolver para a sociedade as propostas de soluções, iluminando a sociedade em relação aos seus problemas. Certo, após acompanharmos um minuto de investigador, vamos voltar aqui para a nossa conversa. O Dr. Francisco Januário estava aqui a contar como é que tinha sido a sua pesquisa no terreno e as ilações a que chegou. Doutor Fazenda, Dr. Francisco chamou aqui a atenção a alguns aspectos sobre o sistema de ensino. É possível extrair dados para avaliarmos mais ou menos até que ponto Moçambique está e como é que estamos a caminhar para a formação do homem do amanhã? De acordo com os estudos feitos a nível de cada região, os sistemas de avaliação para a qualidade dos ensinos. Primeiro, para poder-se definir a qualidade que o ensino tem, é preciso que primeiro defina-se para que pontos se centra-se, ou então qual é o conjunto de indicadores que devem ser verificados. Porque senão, não havendo padrões que devem ser verificados, cada um terá sua opinião sobre qualidade. Porque não teremos nenhuma referência para podermos falar do conceito de qualidade. Então, como eu tinha dito, há aquilo que é a avaliação que é feita a nível das instituições de educação pelo consórcio SACMEC, que engloba todos os países da África Oriental e Austral, isso para nível do nosso Ministério da Educação e Escolas, e há outra avaliação, há outros critérios de avaliação que são usados pelo Ministério do Ensino Superior, o que significa que há aqui uma separação. Se nós quisermos ver o caso dos relatórios da SACMEC, ele define no SACMEC 1, praticamente vão definir os princípios, SACMEC 2, o interesse era verificar sobre os níveis de desempenho dos alunos e os professores nas áreas de alfabetização e matemática. E tinham que a ideia base era, a nível da África Austral e África Oriental, tentar ver se eles podia haver alguma relação e qual é o nível que cada país está naquele preciso momento. No SACMEC 3, falou-se do aproveitamento dos alunos e dos professores em leitura e matemática, porque aqui já havia necessidade, como nós sabemos, para alguém ter a aprendizagem, é preciso que haja uma língua. E ele saiba se expressar naquela língua e saiba escrever naquela língua. Por isso que passou a ser um dos elementos que deveria ser avaliado.
que cada país era considerado que efetivamente está a atingir as metas se os seus estudantes efetivamente sabiam a língua oficial e, por outro lado, sabiam matemática. No SACMEC 4, para além desta avaliação que foi feita no SACMEC 2 e 3, havia também o interesse de acrescentar mais alguns indicadores, como o caso dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e agora também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no intuito de poder ver efetivamente qual é a percepção, se as escolas, se os cidadãos estão a aprender sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos 17 que são. Doutor Jorge, estamos aqui a falar sobre a qualidade, a avaliação. Tem alguma questão que queira fazer para o nosso painelista ou alguma contribuição, visto que muitas vezes os estudantes, por exemplo, no ensino primário, havia aquele sistema de passagem automática. Chegamos no ensino superior, no ensino secundário, já não há passagens automáticas e o estudante tem de dar por merecer. Entretanto, no final do ano é pedido ao professor um relatório para mostrar o grau de aproveitamento. E muitas vezes o grau de aproveitamento é mensurado de acordo com o nível de estudantes que aprovaram. Será que essa metodologia de avaliação pode ser considerada a mais acertada, tendo em conta que estudantes, por vezes, terminam o seu ciclo de formação no secundário sem nunca terem feito alguma experiência laboratorial? Muito obrigado. Relativamente a essa questão, importa-me dizer que eu não concordo muito com essa forma de avaliação. Apesar de que o ensino, a educação começa de casa. Quando falamos de ensino primário, o professor tem aquilo que como ferramentas para dar o próprio educando a ciência. Ele tem a ciência para dar o educando. E a educação em si começa de casa. Nós temos que educar ao ser e estar da criança em casa. E isso vai ajudar muito naquilo que é o desenvolvimento a nível da escola. Então, a passagem automática, para mim, constitui um dos problemas para a fraca aprendizagem. Porque o que acontece? O estudante vai para lá e não vai se concentrar na matéria porque já sabe que este ano é meu, já fiz. Ele vai ter quinta classe, sétima, oitava, até nona classe, a passagem automática. E olha que aí já começam as disciplinas como física. Como conciliar essa questão? Onde precisa mesmo de uma experiência, precisa de práticas a nível laboratorial. E nós sabemos que a nível do ensino geral, não temos laboratórios nas nossas escolas. E muitos dos docentes também não são dedicados nesse sentido, no sentido de dar o aluno aquilo que são as práticas, aquilo que é a prática da própria cadeira. Mas Sim, se calhar mesmo na alguns teoria. docentes deviam imitar aquele exemplo que o convidado, que o painelista Floriberto Costa deu, de implementar no aluno o hábito de fazer simples experimentos em casa através de materiais que nós temos. Podia ser uma boa estratégia mesmo para criar esse contato entre o estudante e os fenômenos físicos. É verdade. Se formos a prestar atenção agora nas redes sociais, há muitos docentes que optam pelas práticas mesmo precárias para fazer os estudantes perceber a matéria. Nós verificamos há 2 meses um docente que até estava a explicar a natureza o surgimento do rio, sim. Então, são essas práticas que os docentes devem adotar, independentemente das ferramentas que o próprio sistema disponibiliza para os docentes. Os docentes devem criar meios termos de modo a trazer o conhecimento aos educandos. Muito obrigada, Dr. Jorge. Dr. Francisco, estamos num período de ensino híbrido devido à pandemia. Entretanto, temos disciplinas como a física, a química, que têm por natureza um grau de praticidade que exigem que o docente e os estudantes estejam em contato permanente. Como é que olha que isso pode ter uma implicação no desenvolvimento do estudante? Peço que faça isso em jeito de considerações finais. Obrigado por mais esta questão.
É realmente um grande esforço que os docentes e professores de física no ensino secundário precisam de empreender para que, chegado ao final do ano, os estudantes possam estar minimamente preparados. Agora, há aqui a questão que eu me referia antes, a questão da provisão de equipamento para poder se realizar as experiências. Eu concordo com o que disse o painelista, que há experiências bastante básicas que podem ser realizadas e formar conhecimento nas cabeças dos estudantes, mas também o sistema, por seu lado, tem que investir nessas experiências, meios, porque há experiências que, ao nível local, não podem ser realizadas. Então, em jeito mesmo de resumo, dizer que precisamos como país, continuar a investir na compra de equipamento, na provisão de equipamentos laboratoriais para o ensino de física, porque o ensino de física por si só, não pode funcionar apenas com base em materiais locais. Muito obrigada. Dr. Jorge, considerações finais, o que tem a dizer uma ilação? Jeito de considerações finais, talvez mesmo chamar a consciência a instituições que tutelam a educação, de modo a munir os docentes, não só de equipamentos, mas sim de capacidades para lidar face a essa situação, de modo a garantir a qualidade da educação, porque a qualidade da educação não é somente passar de classe e dar a teoria, é preciso que obtemos mesmo pelas aulas práticas. Sim, muito obrigado. Obrigada a nós. Doutor Fazenda, em jeito de considerações finais, como é que olha para o cenário da educação de ciências exatas aqui no nosso país? Eu acho que primeiro é preciso que haja esse tal investimento para poder garantir que o ensino atinja efetivamente o que nós pretendemos. Mas é preciso ver outra questão, o contexto da escola. É preciso ver, para o nosso caso específico, as escolas têm até as zonas de influência pedagógica, onde os professores de cada disciplina encontram-se para poder fazer a planificação. Estou a falar das escolas tuteladas pelo Ministério da Educação. E, por outro lado, é preciso dizer que essa capacidade, esta criação que ocorre a nível das zonas de influência pedagógica, tendo até os delegados de disciplinas dos professores, são formas de poder buscar as melhores formas de garantir a aprendizagem, usando quer o contexto local. Quanto à aprovação automática que ocorre a nível do ensino primário, é uma questão de discussão, porque isso tem a ver com o princípio das teorias de aprendizagem. Não há necessidade da escola penalizar uma criança em que as teorias de aprendizagem já dizem que ele, naquela idade, ainda vai imitando aquilo que normalmente encontra em casa ou dos seus próprios pais, cabendo à escola o tentar puxar esses estudantes para que todos tenham o mesmo nível de aprendizagem. Certo, então, isso são outras questões e é tudo. Muito obrigado. Exato. Mais um debate promovido e infelizmente chegamos ao fim, mas antes deixa-me recordar a si, estimado telespectador, que tenha um trabalho académico e queira ver o mesmo alvo de debate no nosso programa, é só enviar o mesmo para o nosso endereço eletrônico s3600tvm@gmail.com. Não se esqueça de anexar o seu contacto para nós podermos, faça a redundância, contactar e, por que não, sugerir o seu trabalho para debate. Quanto a si e quanto a nós aqui, dispensamos-nos com promessa de voltar no próximo sábado, à mesma hora, para mais um debate aqui na televisão de Moçambique. Fique bem, até lá.